Olá a todos, de regresso então para a continuação da resolução da prova modelo número 7 do professor José Carlos Pereira, agora com o exercício número 5. Diz-nos o seguinte: na figura está representada num referencial x ou y a circunferência de equação x² mais y² igual a 4. Calma lá, que isto já me diz que esta circunferência está centrada na origem e o raio desta circunferência é 2. Se recordarem a forma da equação da circunferência, né? É x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao quadrado do raio, quer dizer que o raio é raiz quadrada de 4, ou seja, 2, e está centrada no ponto de coordenadas 0, 0, que é a origem. E ainda temos o triângulo ABC, que é um triângulo isósceles, ou seja, AB é igual a AC. Sabe-se ainda que o ponto P pertence à circunferência, ao semi-eixo positivo, tudo bem, quer dizer que a distância da OP é o raio, logo as coordenadas do ponto P, posso já dizer que são 2, 0. Sabemos ainda que os pontos B e C pertencem à circunferência e o lado BC é paralelo ao eixo dos Y. Sendo assim, seja então alfa a amplitude em radianos do ângulo A. Onde é que está? AOC. Este ângulo está ali descrito como sendo alfa, e sendo que esse ângulo alfa varia entre menos π até 0, nunca coincidindo com, ou nunca sendo menos π, nem 0. Qual das seguintes expressões define, em função desse ângulo alfa, a área do triângulo ABCD? Bem, temos aqui algumas opções, né? E só apenas uma à partida, né? É que estará correta para a expressão da área desse triângulo em função do ângulo alfa. Bem, eu vou atacar então a questão pela pergunta que fazem, né, que é a área do triângulo. Se querem a área do triângulo ABC, então vou perceber o que é que eu preciso de ter para obter a expressão da área. A área do triângulo ABC há de ser então base vezes altura. Vou considerar para este efeito a base como o segmento BC, vezes então a altura do triângulo, isto obviamente a dividir por 2, e vou então considerar a altura exatamente este segmento, que vai do vértice mais afastado da base A, que terá que ser, obviamente a altura tem que ser perpendicular à base, ou seja, há de ser este segmento, porque sei que BC é paralelo ao eixo dos Y, né? Logo o eixo do X há de ser perpendicular, e aqui terei então a altura do meu triângulo. Então vou começar a tentar definir estas expressões. Bem, visto que este ponto C pertence à circunferência e também pertence ao lado extremidade do ângulo, reparem que eu posso definir as coordenadas de C desta forma mais genérica, como R, que é o raio, vezes o cosseno de alfa, isto na coordenada x. Quanto à coordenada y, poderei dizer que será R vezes o seno de alfa. Isto dando então as coordenadas de uma forma genérica. Atendendo a que o raio é 2, quer dizer, se vocês estiverem no círculo trigonométrico, o raio é 1 e então as coordenadas daquele ponto seria cosseno de alfa, seno de alfa, se não estiverem no círculo trigonométrico, não sendo o raio 1. Atenção que esta definição, esta aqui, o centro da circunferência tem que ser a origem, senão não seriam bem estas coordenadas. Para este efeito, o centro da circunferência é a origem do referencial, depois podemos ou não estar no círculo trigonométrico, ou seja, o raio podendo ou não ser exatamente igual a 1. No círculo trigonométrico é 1, e então as coordenadas, cosseno de alfa, seno de alfa. Não estando no círculo, teremos que atender ao comprimento do raio. Neste caso seria 2. Bem, depois de ter dito isto, vou então definir aqui a minha base do triângulo, que vou colocar noutra cor para se destacar relativamente a estas coordenadas. Vou então, ok, pode ser laranja, e então terei que o comprimento de B até C, posso dizer que há de ser duas vezes este aqui, aqui.
É duas vezes porque dizem-me aqui, algures, eu vi isso, ponto A pertence, não, também não, também não. Ah, ok, triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles, logo à altura, que é este segmento que eu marquei aqui a azul, divide a base em dois segmentos iguais, então vou pensar BC como duas vezes aqui este comprimento de C até, por exemplo, um ponto T, que eu vou definir ali, pertencente ao semi-eixo negativo do eixo do X. Uma vez definido então aquele ponto T, isto só para colocar aqui tudo bem estruturado. Então BC será duas vezes aquele segmento CT. O que me interessa agora é definir então CT, eu vou definir CT atendendo, reparem que CT há de corresponder à coordenada, ao módulo, né, ao módulo da coordenada y do ponto C. Reparem que a coordenada y do ponto C é r seno de alfa, mas eu não vou colocar o módulo, eu vou colocar 2 seno de alfa e vou atender a que a base tem que ser um valor positivo e, neste caso, visto que eu estou aqui numa amplitude, né? Eu estou aqui numa variação de alfa entre menos π a 0. Nesta variação, o seno de alfa nesta variação é negativo, mas como eu quero o comprimento da base tem de ser um valor positivo. Se nesta variação o seno me dá um valor negativo, então o comprimento de CT para cálculo da base terá que ser não 2 seno de alfa, mas sim menos 2 seno de alfa. E então posso definir o lado BC como o dobro disto, ou seja, menos 4 seno de alfa. E sendo assim já tenho aqui o comprimento da minha base. Vou agora pensar na altura, vou fazer um pensamento mais ou menos do mesmo género, e a altura, posso então dizer que a altura seria igual a TA, né, ao comprimento de T, aquele ponto que eu defini, até A, e vou partir porque eu sei que OP é igual a AP, sei que OP é igual a 2, então AP também é 2, então posso dizer que esta altura TA há de ser então 4 mais o comprimento de OT, mas cuidado com este comprimento de OT. É que aqui este cateto OT há de estar relacionado, por isso é que eu fiz a definição com estas coordenadas, com R cosseno de alfa. Então eu vou dizer isso, vou dizer que OT há de ser igual a R vezes o cosseno de alfa, sabendo então que neste caso o raio é exatamente igual a 2. Eu sei que o raio é igual a 2, então OT será 2 cosseno de alfa, mas mais uma vez tenho que ter cuidado porque o cosseno de alfa, aqui neste caso que eu estou a visualizar é negativo, não é? E então se a altura há de ser AO mais OT aqui terá a ver com o cosseno de alfa, mas é negativo, então eu terei que colocar o valor simétrico de modo a que fique positivo. Estou a tentar aqui exprimir um comprimento. O comprimento não pode ser negativo. Então a distância de O até T seria a coordenada X do ponto C, mas com valor simétrico, de modo a que obtenham um valor positivo. Isto pode-vos colocar, ou vocês podem colocar a seguinte questão. Tudo bem, mas o cosseno nesta variação nem sempre vai ser negativo. De menos π ou de menos π até menos π sobre 2, tudo bem, o cosseno é negativo. Mas de menos π sobre 2 a 0, o cosseno aí já é positivo. Ou seja, se eu pensar numa posição, por exemplo, aqui, onde aqui alfa já seria uma amplitude entre menos π sobre 2 e 0. Aqui o cosseno já é positivo. Será que continua a fazer a diferença? Continuo. Não há problema nenhum. Não há mesmo problema nenhum. E ainda bem que está ali, porque reparem, a altura aqui
já seria não 4 mais este bocado OT, mas sim 4 menos este bocadinho. Isso, o cosseno aqui é positivo, mas continua a ser uma subtração, porque se alfa pertencer ao intervalo menos π sobre 2 a 0, a altura do triângulo será 4 unidades menos este valor aqui de R cosseno de alfa. Por isso, esta definição já abrange estes dois quadrantes para o valor do ângulo alfa. Então, tudo bem, podemos seguir para a montagem da expressão da área. A área, então, do triângulo em função da medida de alfa será o comprimento de BC, que será menos 4 seno de alfa, vezes a altura, sendo que a altura será 4 menos 2 cosseno de alfa. Isto sobre 2, não é? Vou então aplicar a propriedade distributiva, mas vou fazer já aqui uma simplificação. Estou perante um produto, então eu podia dividir 4 por 2 e obtinha então menos 2 e deixo de ter aqui o denominador. Posso fazer isto porque tenho um produto, se tivesse aqui uma soma, nada disso, ok? Cuidado, ou não se cortasse nos dois fatores, colocando por exemplo, o 2 em evidência. Posso aqui fazer este cancelamento porque estou perante uma multiplicação, então faço a conta e fico com menos 2 seno de alfa para aplicar a propriedade distributiva. Sendo assim, vou obter a área em função de alfa, menos 2 seno de alfa vezes 4, vou obter menos 8 seno de alfa, e menos 2 vezes menos 2 cosseno de alfa, vou obter mais 4 seno de alfa cosseno de alfa. Bem, esta é a expressão, está na forma mais simples, mas olhando aqui para as opções, não está bem igual ao que tenho aqui. Uma dica que eu vos posso dar é, nestas definições de áreas, sempre que vocês tiverem seno de alfa vezes cosseno de alfa, e vocês não têm este produto nas opções, há uma fórmula trigonométrica que vocês se devem lembrar nestes casos, que é o seno de 2 alfa é exatamente igual ao dobro do produto entre seno de alfa e cosseno de alfa. Por isso, eu posso transformar, né, este 4 seno de alfa cosseno de alfa em algo que me permita obter o seno do ângulo duplo, que é o que aparece aqui nas opções. Bem, se eu preciso ter 2 seno de alfa cosseno de alfa, tudo muito bem. Eu vou pegar aqui, multiplico por 2 e divido por 2. Desta maneira, como multipliquei por 2 e dividi por 2, não altero a expressão, e 2 seno de alfa cosseno de alfa é exatamente igual a seno de 2 alfa, e depois resta-me apenas dividir 4 por 2, o que obteria então 2. Sendo assim, isto é equivalente a eu dizer que a área em função de alfa fica menos 8 seno de alfa mais 4 a dividir por 2 dá 2, ou então pensarem que isto era 2 vezes 2 seno de alfa cosseno de alfa, serviria igual. O que ficará é 2 seno de 2 alfa. E então já temos aqui a expressão, e coincide com a opção, olhando aqui, 2, ok, D, opção D. Temos os termos noutra ordem, mas a soma é comutativa, né? Não há problema. E então a resposta a esta questão seria a opção D. Fico-me então por aqui e resolverei já de seguida a questão 6. Até já.